Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente está começando aqui mais uma série de vídeos sobre o nosso livro de literatura, e o livro de literatura da segunda unidade é A Ilha do Tesouro, do autor Robert Louis Stevenson. A gente vem discutindo sobre esse livro, ao longo da segunda unidade, mas eu resolvi gravar 3 vídeos com um resumo do que acontece nessa história. O primeiro vídeo, que é o vídeo de hoje, eu vou falar sobre as 2 primeiras partes do livro, que é a parte 1, Velho Pirata, e a parte 2, O Cozinheiro de Bordo. Na semana que vem eu vou enviar outro vídeo com a parte 3 e a parte 4 do livro e, por fim, o vídeo com as 2 últimas partes do livro, parte 5 e parte 6, certo? Então vamos lá começar a conversar, porque a gente tem bastante coisa para falar sobre esse livro, que é considerado um grande clássico da literatura mundial, que inspirou todos os outros livros de aventura que surgiram depois, que envolvem histórias de marinheiro, de caça ao tesouro, de pirata, incluindo a franquia tão famosa Piratas do Caribe, certo? Bom, então vamos lá. Na primeira parte do livro, que é o Velho Pirata, a gente é apresentado a todos os principais personagens da história, a quase todos os principais personagens da história, porque tem um personagem muito importante que surge na segunda parte. Então a gente é apresentado ao Jim Hawkins, que é um menino que vive com seus pais na estalagem Almirante de Benbow. A estalagem é como se fosse uma pousada à beira-mar, que tem um bar no térreo. E aí, certo dia, Jim tá lá e de repente chega o capitão, para se instalar nessa pousada, para passar um tempo, e fala para o Jim que, a troco de uma moeda de prata por mês, o Jim precisa ficar de olho para ver se não chega ali um marinheiro de uma perna só e um homem com uma cicatriz no rosto. Esse capitão não diz qual é o seu nome, a gente só conhece ele como capitão, ele se apresenta como capitão. E ele é uma figura muito misteriosa e que, ao mesmo tempo que desperta um certo medo, um certo receio das pessoas, desperta também curiosidade. É tanto que toda vez ele fica bebendo, no bar da estalagem, bebe rum, que é a bebida oficial dos piratas, e começa a cantar músicas com letras inadequadas e contar suas histórias que são assustadoras. Então, ao mesmo tempo que ele espanta fregueses dessa estalagem, desse bar, ele também se torna um atrativo, porque as pessoas ficam curiosas a respeito da história dele, certo? Bom, e aí, depois de um tempo, o Jim tá lá, o capitão saiu para dar um passeio, e de repente chega um homem, que se apresenta como Cão Negro, e fala pro Jim, se o Jim conhece, pergunta pro Jim se ele conhece o velho camarada Billy, amigo dele. E aí o Jim diz que não conhece nenhum Billy. E aí o Cão Negro dá as características que são características que identificam o capitão. E aí o Jim fala que conhece o capitão, que tem essas características, mas que não sabe que o nome dele é Billy e tal. E aí conta pro Cão Negro como é o capitão. E aí o Cão Negro fala, é exatamente o meu velho camarada Billy. Vamos fazer uma surpresa para ele. A gente vai ficar esperando ele aqui atrás da porta escondido. Quando ele chegar, a gente vai surpreender ele. E aí ele segura o Jim pelo braço e força o Jim a ficar escondido atrás da porta com eles, esperando, o capitão Billy chegar. Quando o capitão chega, que olha, o Cão Negro, ele toma um susto, de primeira, e depois fala pro Jim servir rum para eles, que eles precisam conversar. E aí eles sentam num canto e começam a cochichar, falar em voz baixa. O Jim não consegue entender qual é o problema. E de repente eles começam a se agredir, começam a brigar. O Cão Negro sai correndo, foge. E aí o capitão vai tentar explicar o Jim o que está acontecendo e cai no chão com um ataque do coração. E aí nesse momento a gente é apresentado a um outro personagem muito importante, que é o Dr. Livesey, que é um médico. E o Dr. Livesey está chegando para tomar conta do pai do Jim, que está doente, para atender o pai do Jim. Atende o capitão e fala para o Jim, olha, ele precisa ficar de repouso, ele teve um ataque do coração, ele precisa parar de beber, senão o próximo ataque pode ser fatal. E aí o Jim, deixa ele no quarto de repouso e tal, fala pra ele que ele não pode beber. E aí os dois têm uma conversa muito importante, conversa essa que o capitão fala pro Jim que, se acontecer alguma coisa com ele, se ele morrer, o Jim precisa ir correndo, atrás do Dr. Livesey e contar pra ele que eles precisam sair dali, porque vão vir pessoas mais atrás dele e não vai ficar ninguém vivo na estalagem. E aí, um pouco tempo depois, o capitão se recupera um pouco, só que, pelo contrário, o pai do Jim falece, ele morre. E aí o Jim fica muito triste, muito deprimido e esquece essa história do capitão, de que tem que ficar de olho, de que pessoas vão vir atrás. E aí um belo dia, o Jim tá distraído e chega um velho, cego, parecendo com um mendigo, e pede ajuda pro Jim, diz que não tá enxergando e tal. O Jim vai ajudar e aí o cego agarra ele com força e fala para ele levar
até o Billy, que ele precisa falar com ele. E aí o menino vai, assustadíssimo, leva até o capitão, e aí o velho cego entrega uma mensagem, um papel para o capitão e diz: está feito. E sai correndo e vai embora. Quando o capitão abre a mão e vê o que é, ele fica tão assustado que ele cai durinho e tem um ataque fulminante do coração e morre. E aí o Jim vai ver o que tem naquele papel e descobre que é a mancha negra, ou seja, é o aviso que as pessoas estão vindo atrás dele. E aí o Jim entra em pânico junto com a mãe, né? Eles pegam a chave do baú, né, das coisas do capitão no pescoço dele, vão correndo pro quarto do capitão para ver o que é que ele tem, né? Porque quando ele chegou na estalagem, ele chegou com um baú, como se fosse uma mala. E aí eles abrem o baú do capitão e descobrem dentro de um monte de objetos aleatórios, roupas, prataria, um pacote assim, né, com ouro e uns papéis que tem, ao que parece, as coordenadas de um mapa ao tesouro, as coordenadas de uma ilha onde está escondido um tesouro. E aí o menino lembra do que o capitão falou para ele, né? E eles vão correndo avisar o Dr. Livesey. E aí, no que eles estão fugindo, né, para chegar até o Dr. Livesey, eles percebem que o velho Peu, o cego, está vindo com alguns homens atrás, eles conseguem fugir, encontram o Dr. Livesey para entregar esse mapa para explicar o que aconteceu. Nesse momento, a gente é apresentada uma outra figura importante, que é o Barão Trelawney, que é quem vai organizar toda a expedição para encontrar esse tesouro, né, para ir atrás dessa ilha. E aí o Jim conta tudo para eles, eles olham os papéis, descobrem que é o mapa ao tesouro e começa a segunda parte do livro. E a segunda parte basicamente é o preparativo, né, os preparativos para começar a viagem, né? O Barão encontra um barco, encontra a tripulação e encontra um personagem muito importante para a história, que é o John Silver, que é como se fosse um marinheiro que é contratado para ser cozinheiro dessa embarcação, né, em busca do mapa ao tesouro, em busca do tesouro, né, ele já tem um mapa. E ele é contratado como cozinheiro porque já tem experiência em expedições no mar. E aí ele é tido como uma figura muito respeitosa e que vai ser muito importante nessa caçada ao tesouro.